Marinho, eu quero meus 45 pontos. Depois eu começo a me iludir. Tá dizendo aqui o Tarcísio Trainer. Tá errado, não. E que mais tá por aqui? O Estupião merece mais minutagem. Vamos falar da situação do banco de reservas. O Estupião, ele entrou aos 20 minutos contra o CRB. 20 a 25 minutos. E agora ele entrou, não mais cedo, mas ele entrou no jogo quando... No lugar do Cauli, não foi? No lugar do Cauli. O Estupião entrou? Ou do Everaldo? Do Everaldo. No lugar do Everaldo. Mas um detalhe, quando o Rogério muda, ele... Tinha muita gente falando disso no intervalo do jogo, inclusive, Yuri. Teve um torcedor falando assim, pô, eu tiraria o Everaldo e eu tiraria o Tassiano, colocaria o Ademir e jogaria o Everaldo pra esquerda. Eu falei, ó, eu acho que o Rogério não vai fazer isso, porque ele não fez em outros jogos. Só que ele fez. O Tassiano, ele tava pior do que o Everaldo na partida. Ele queria botar o Ademir do lado direito. Se ele tirasse o Tassiano naquele momento e colocasse, um exemplo, o Biel, talvez não fosse surtir tanto efeito quanto ele imaginava. Ele tira o Tassiano, coloca o Ademir e joga o Everaldo pro lado esquerdo. Só que não dá esse resultado também, que o Rogério queria, do lado esquerdo, de Everaldo manter o que ele estava fazendo do lado direito. Aí ele coloca o Biel e o Estupião. Só que o Biel também não entrou muito ligado no jogo, né? Depois foi ali desenvolvendo um pouco mais, porém longe de ser aquele Biel que a gente fala, pô, o Biel entrou e ajudou muito, resolveu e tal. Não foi, entrou também abaixo, mas um Estupião que eu até tava falando na jornada, Yuri. Todas as bolas lançadas, o Estupião ganhou na casquinha. A casquinha é aquele toque que você dá pra deixar o outro atacante que tá vindo em velocidade de cara pro gol. E eu não lembro quem foi, não foi o Ademir, não. Acho que o Biel, né? E acaba que poderia até sofrer um pênalti do Everson. O Estupião faz a casquinha, o tapa que ele dá, ele sai com bola e tudo. Ele não consegue tirar do Everson. Então é uma jogada que, um exemplo, a gente pode dizer que faltou no jogo do CRB. Esse lançamento pro Estupião para fazer essa casquinha quando ele tinha Biel e Ademir, que deu certo no jogo do Atlético. Ele faz umas 2 casquinhas ali no jogo, 2, 3 casquinhas, e ganha outras jogadas aéreas, mas que antes não dava certo. E o Rogério acabou mexendo dessa forma aí, e que bom que o Ademir acertou aquele supapo de esquerda. Eu acho só que não daria certo contra o CRB, porque o CRB tava com as linhas bem baixas, né? Bem baixas, bem compactas ali, todo mundo preocupado em marcar. O Atlético ainda tava preocupado em atacar, em vencer a partida jogando dentro de casa, mas de fato, acho que é uma jogada que pode funcionar muito bem. O Estupião entra muito bem. A gente vai falar aqui, eu trouxe todos os gols e assistências nessa Série A. E o que me chama muita atenção do Estupião e de todo o banco de reservas é que o Bahia teve participação de gols, assistência e gols, em todos os jogos fora de casa do Brasileirão. Foi na rodada 1, na rodada 3, na rodada 5 e na rodada 7. Foram a hora que o banco de reservas saiu e deu assistência ou fez o gol. Dos 10 gols que o Bahia tem na Série A, 5 foram do pessoal que saiu do banco de reservas. Metade desses gols veio da galera que veio do banco de reservas. Então, assim, é um banco que tem sido extremamente útil, um banco que tem sido extremamente participativo, um banco que tem entrado sem nenhum biquinho de eu sou banco. O Ademir, acho que ficou 2 jogos sem acabar participando no Campeonato Brasileiro. O Estupião tem várias partidas que acaba nem entrando, mas todas as vezes que são acionados, acabam entrando com a vontade de querer ajudar, de fazer diferente, de ganhar o espaço dele. Inclusive agora o Tassiano não pode jogar na quinta-feira contra o Fortaleza, na quinta-feira da semana que vem. O Estupião tá ali, opa, eu posso ser titular, eu posso ter minha vaga. Então acho que esse banco de reservas tem ajudado muito e vai ajudar muito esse time do Bahia. Não sei ainda até que ponto o Estupião ajudaria nesse esquema. Eu acho que hoje cabe discussão muito mais pela função do Tassiano. O Tassiano não vem em bom momento. Mas o Estupião vai conseguir recompor a linha pelo lado esquerdo, vai ter a leitura de jogo. E a que ponto render também dessa forma, jogando do início. Começando do início, com todo mundo descansado. Tanto o Estupião quanto o Ademir, o próprio Depena, que a gente elogia, a gente não sabe se conseguiria render a mesma coisa começando uma partida. Mas, de fato, esse banco de reservas tem ajudado muito o time do Bahia. Meu irmão, não tá deixa eu dizer uma coisa, velho. Eu tava já na zona mista ali, aí eu botei a câmera pra torcida, né? E fiquei acompanhando a live. Acaba o jogo, quando diz acaba o jogo, parece que saiu o gol do Bahia, ou parecia que o Bahia tinha ganhado o jogo, pô.
A torcida do Bahia comemorando. Tá no canal o vídeo, pô, ali na hora. Quando acaba, a galera comemorando. Tipo, a torcida do Galo, ela sai frustrada do estádio. Ela sai parecendo que perdeu o jogo, né? Porque a gente vai viver muito isso ainda, Yuri. Muito de tipo, eu não ganhei do Bahia. Tem gente que ainda fala, pô, os caras estão se arrumando, virou SAF, tem dinheiro pra contratar, isso e aquilo. Mas tem muita gente também que vem o lado de dizer assim, pô, não ganhou do Bahia, não sei o que e tal. E saiu uma galera quieta da Arena do Galo ontem. E a torcida do Bahia fazendo festa. Parou no bar do outro lado da rua, meu irmão, ainda ficou lá, ó. Falei, imagine, é isso que eu digo, às vezes, para desconhecidos do futebol baiano, né, quando a gente tá rodando aí Brasil afora, que eu digo, meu irmão, não deixa essa zorra ganhar. O Bahia aí foi eleito, aí o time do Bahia a torcida do Bahia foi eleita aí a mais fanática. Falei, não deixa a gente ganhar uma zorra de um título importante não, que vocês vão ver o que é fanatismo, irmão. Pois é. Vocês vão ver o que é. E se a gente ganhar no Rio, vai ter gente em cima do Cristo Redentor com a bandeira do Bahia, pô. Não duvide, não. E pode ser eu. E pode ser eu. Eu tô avisando logo, viu? Derrota pro Inter, que poderia ser também Poderia ser um empate catastrófico, mas acabou sendo uma derrota catastrófica, né? Mas... Tá aí. Começa com empate. Exato, começa com o segundo bloco começa com empate. O Bahia tem mais 5 jogos agora para atingir as metas. Se for de Sul-Americana, o Bahia precisaria atingir mais 7 pontos conquistados. Isso eu não tô nem contando os 3 de saldo. Eu tô deixando o saldo que fez do primeiro de ter... Se for pra Sul-Americana, tem 5 pontos de saldo. Vou deixar esses pontos da Sul-Americana pra lá. Mas pra atingir a meta exclusiva do bloco, o Bahia teria que fazer 8 pontos. Já fez 1. Tem mais 15 pontos a serem disputados e precisando alcançar os 7 para atingir essa meta. Eu acho que com esses 3 jogos em casa, Fortaleza, Cruzeiro e Vasco, são 3 jogos em casa com 9 pontos que precisa para a meta de Libertadores. Eu acho que o Bahia tem totais condições de vencer nas 3 em casa, de conseguir atingir essa meta. 15 pontos disputados, mais 9 para o segundo bloco atingir a meta de Libertadores, mais 8 para pré-Libertadores, mais 7 para Sul-Americana. Então, é pontuar pelo menos metade desses pontos que a gente tem à disposição. E tem um fator também. MG, ó pra aqui, ó. O microfone que tá aqui, ó. E o meu, ó, ele não sabe lá, ele tá ali, ó. Você baixou qual, MG? Ó, o microfone de Marquinhos aqui, eu tô batendo, ó. E o meu, eu tô falando, tá mudo. Aí, ó. O meu é esse. Meu irmão, é coisa. Eu percebi aqui logo, pô. Ó, e tem um ponto aqui também que dá pra gente fazer o seguinte, ó. O saldo que tá aqui, de mais 3, se jogar pro lado. Eu acabei de falar isso. Não, é isso daí, se jogar pro lado. E de como que ficou, né? Que tá esse daqui, só pra galera entender. É isso, eu falei. Que esse daqui é o saldo baseado nesse empate com o Galo, né? Eu deixei esse saldo pra lá. Não tô contando com esse saldo, mas apenas eu quero justamente contando. contar. É porque se for assim, a gente vai sair bagunçando. Mas, ok, seria conseguir mais 6 pontos. Seguindo isso. Não, Exato. mas eu quero dizer, ó, seguindo isso daqui, para o lado de cá, um exemplo, o Bahia precisaria nesse de 6 bloco, pontos. De 6 pontos, de 4 pontos. É porque senão na outra a gente vai ficar no fio da navalha. Não, mas a outra ainda não chegou nela. Tô falando baseado agora, entendeu? De como tá agora. Porque hoje o saldo é esse. Hoje o saldo é esse. De Sul-Americana, 5 pontos. Então, a Sul-Americana, para esse segundo bloco que tá começando, o saldo da gente tá negativo de 2. Mas que a gente não conseguiria atingir a meta do bloco. Exatamente. A gente ficaria negativo. Momento, né? A gente, por causa do saldo... Do primeiro bloco. Exato. Por causa do saldo do primeiro bloco, a gente ficaria dentro do planejado. Mas, para atingir do bloco exclusivamente, deixando o saldo para lá, pra gente ver aqui no final quanto de saldo é que sobra, quanto é que de crédito a gente pode gastar, o Bahia precisa ir de 9 pontos aí nesse segundo bloco para a meta de Libertadores, com 9 pontos disputados em casa. De novo, Fortaleza, Cruzeiro e Vasco do segundo bloco são 9 pontos que podem fazer a gente atingir a meta de Libertadores. Aí eu pergunto para você, torcedor, o que você acha que o Bahia vai conseguir desses 15 pontos? Com Criciúma, Flamengo fora, Fortaleza, Cruzeiro e Vasco em casa. E outro ponto que eu destaco, Marinho, da importância de atingir nesse segundo bloco, que pra mim é factível atingir essa meta de 9 pontos, de 8 pontos, é porque o terceiro bloco tem um São Paulo fora, um Palmeiras fora, um Atlético Paranaense fora. A gente tem 3 jogos fora dificílimos fora de casa. 3 jogos dificílimos na sequência E até nesse primeiro bloco também, um exemplo. Sabe o que é que eu lamento aí agora, Yuri? Que o Vasco tá tão distante.
Que depois desse 6x1, eu queria tanto que no lugar do Fortaleza fosse o Vasco agora. né? Exato, o Vasco é ainda lá no final do mês de... É 26 de junho. Eu falo pelo momento ruim seria do Vasco, perfeito. entendeu? Tipo, Perfeito. O que vai acontecer na 12ª rodada, eu não sei. Mas eu digo hoje, o pós-6 aí do Vasco seria uma coisa que a gente aproveitaria do fator casa do Bahia e do momento ruim do Vasco. Pois é, e eu acho que a hora é agora, porque o terceiro bloco eu vejo um bloco bem complicado pro Bahia, mesmo tendo um Juventude e um Cuiabá em casa, e até um próprio Corinthians, que o Bahia, eu acho que entra como favorito, se continuar dessa forma jogando em casa. Eu vejo, sinceramente, a possibilidade aí normal que o torcedor às vezes se chateia, uma possibilidade normal de 9 pontos, sendo 3 derrotas seria normal, um possível empate com o São Paulo no Morumbi, mas 3 derrotas e 3 triunfos em casa. E assim ainda contando que em casa vai ser perfeito, ou seja, vai estar ali no fio da navalha. Por isso a importância dos pontos acumulados, porque talvez nesse terceiro bloco falte os pontos e aí sobre os pontos do primeiro bloco, quem sabe do segundo bloco. Eu acho que os próximos blocos tendem a ser ainda mais difíceis e mais complicados. Aí tem que conseguir essa missão em casa. O Rick tá dizendo que daqui pra lá o Vasco pode piorar mais ainda. Pode ser também, né? Pode entrar numa crise aí, meu irmão, que o negócio pegue pro lado do Vasco. Mas é um bloco que o Bahia larga bem com esse empate, que pra muitos podia até contar como derrota, e não seria absurdo uma derrota no jogo de ontem, mas que o Bahia consegue um pontinho importante aí pra seguir nessas metas. Ontem eu falei até, Yuri, no pré, e teve torcedor que achou ruim quando eu disse o seguinte, velho, não é bicho de 7 cabeças perder hoje aqui não. Exato. É um resultado que a gente pode dizer o seguinte, não vai mudar o futuro do Bahia no campeonato. Teve gente, tá pensando pequeno e tal, que não sei o quê. Calma, galera, tipo, beleza. Foi bem taticamente, a gente toma um gol de um lance de bola parada, que teve gente querendo culpar Gabriel Xavier. Eu digo o seguinte, vai você proteger proteger não, tentar pegar uma bola em uma proteção de Hulk, que foi o que aconteceu. Hulk botou o corpo e girou, pô, é normal, o cara é forte. Quando ele girou pra levar vantagem, o Gabriel só tinha aquele recurso. O carrinho pra tentar pegar a bola e acabou fazendo a falta ali. Depois, outra coisa, teve não lembro nem quem foi aqui. Eu acho que Marcos Felipe falhou. Aí eu vou dizer de novo, vai lá pro gol, pô. Pega um canudo daquele ali que Hulk largou. Se tiver óculos, tire, pai. Porque se bater na testa, você vai acordar 3 dias depois e não vai nem saber que você tomou uma bolada no jogo. Um canudo daquele ali, pô. Então, assim, um lance normal do jogo, né? O Gabriel fez o que poderia fazer naquele momento, acabou infelizmente fazendo a falta e saiu o gol. O Hulk foi muito feliz na cobrança. Muito feliz na cobrança. E geralmente ele erra. Que ele tem um bocado de tempo aí que ele tá pegando umas bolas dessa. Pô, mas boas ele acerta. Eu sei, pô. Mas assim, ele tem um monte de tempo que ele tá pegando umas dessas, tá mandando na lua, pô. Ele acertou no ângulo. E sabe o que é pior, pô? No jogo de quarta-feira antes do Bahia, ele acerta uma também que o goleiro se vira, foi baleado. Bate no goleiro, bate na trave e não entra. Aí ele falou, pô, hoje eu vou acertar. O goleiro foi baleado. Na do Bahia ele acertou o gol. Mas na do Bahia ele acertou o gol. Vira e mexe, ele manda um monte mas na ainda lua. assim, pô, o melhor cobrador de falta do futebol brasileiro hoje é o Hulk. Inclusive é quem tem mais gols, desde que o Hulk estreou. Porque você não viu o Iago batendo falta. Desde que o Hulk estreou no Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, ele tem 6 gols. Eu acho que o segundo tem 3 de falta. Então, assim, eu já falei isso, eu sou um fãzaço do Hulk, eu acho que é um jogadoraço mesmo, um cracaço de bola a nível até internacional, pra mim é o Hulk. Marcelo Oficial tá dizendo que o chute foi fraco. Poderia ter sido pior. Bota a mão, pô. Eu ainda acho que ele sai machucado e parte dessa lesão é a força do chute dele, sabia?